pedir o apoio, não é, a presença do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento e vamos finalizar bem essa leitura, amém? Temos essa tarefa. Eu queria chamar aqui o nosso ministrante de hoje, tá? O irmão pastor Sérgio, que vai assumir a nossa lição bíblica. Eu vou usar aqui o aplicativo. Aguarde só um pouquinho aqui ao meu lado, pastor. Eu queria só abrir aqui o aplicativo, tá? Eu, por acaso, hoje também esqueci minha revista física, por isso que é bom a gente ter o aplicativo disponível, né? Porque dá. Então, na lição do último domingo, nós tratamos da lição 7, nova mentalidade em Cristo, tá? Se vocês estão lembrados. E hoje nós vamos tratar da lição 8, mantendo comunhão com Deus através da oração, tá? Então, vamos já, sem perder tempo, passar aqui a palavra ao irmão pastor Sérgio. Eu queria só brevemente que a igreja orasse por ele junto comigo. Pai amado, eis aqui o teu servo, Senhor, que abriu seu coração, tá? Tem caminhado contigo, tem colocado diante de ti as suas forças, o seu entendimento, Senhor, para propagar a tua palavra. Que neste momento o teu Espírito Santo possa descer sobre ele, Senhor, e que possa usá-lo, Senhor, para o nosso aprendizado e para fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, amados. As crianças já estão liberadas, né? Os adolescentes, os jovens. Dar um bom dia a todos que estão nos assistindo, que estão aqui no templo. Quero desde já agradecer a oportunidade que Deus está me dando, os amados irmãos. Então hoje nós vamos entrar na 8ª lição. Vamos ler tudo junto esse tema aí, vamos lá? Lição número 8. 1, 2, 3 e... Mantendo comunhão através da oração. Amados, quando eu li esse tema, a gente logo fica indagando. Mantendo comunhão com Deus através da oração. Normalmente, a gente fica tentando entender o que o escritor está querendo passar com esse tema. Porque normalmente, quando nós queremos ter comunhão com Deus, o que é que a gente faz? A gente diz assim, vou orar para me ter comunhão com Deus. Mas quando nós vemos o texto, mantendo comunhão com Deus através da oração, eu de antemão fiquei questionando, o que vem primeiro? Vem primeiro a comunhão ou vem primeiro a oração? Mais um detalhe que o escritor deixou para nós avaliarmos foi que ele não disse que nós tínhamos que buscar comunhão para depois alcançar com oração, mas ele disse assim, mantendo a comunhão com Deus através da oração. O que é que dá para nos trazer o entender que o que vem primeiro não é a oração, é a comunhão. Eu vou explicar e vocês vão entender durante toda a lição. Então, para que a gente possa entender, como diz o escritor da novela Gênesis, né? Para entender o presente é preciso voltar ao início, sim ou não? Então vamos voltar ao início aqui. Deixa eu ver se minha caneta está funcionando aqui. Passe lá, irmão, que não está passando aqui na caneta. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 11. Coloque esse texto aí para mim, irmão. Gênesis. Quando ouviram, isso eu estou falando aqui de Adão e Eva, lógico, o início, o primeiro homem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás?
E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estive nu, tive medo e me escondi. Vamos parar até aí. Então o que é que dá para entender, irmãos? Quando nós voltamos ao início, quando nós voltamos a Gênesis, nós entendemos que Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Aí eu pergunto para vocês, que está em casa, que está aqui nesta manhã, Adão e Eva, eles oravam? Eles precisavam de oração? Hã? Sim ou não? Se for segundo o modelo que Jesus deu, não. Quer ver uma coisa? Ele buscava a Deus? Não, Deus vinha até ele pela manhã e Deus vinha até ele à tarde. Segundo o modelo da oração, ele não pedia o pão nosso, porque o pão ele tinha. Segundo a oração que Jesus ensina, ele não perdoava a dívida dos outros. Primeiro, que ele nem tinha os outros. Para você ter uma ideia, nem a mulher foi pedir de oração. Deus olhou, tá só, vou dar alguém para ele. Hoje não, se você tem uma mulher, porque você orou. E graças a Deus, irmão, porque a mulher que eu tenho hoje, só através de oração. Sim ou não, amados? Então Adão orava, Eva orava? Segundo o modelo, não. Mas tinha comunhão. Então quando olhamos para o título da lição, mantendo comunhão com Deus através da oração. Então a comunhão, ela veio primeiro que a oração. Quando você chega na presença de Deus para orar, tenha antes comunhão com Deus. Porque o que dá para entender, irmão, quando a gente não tem uma intimidade com Deus, é que você só chega para Deus por aquilo que Ele tem para oferecer, não por aquilo que Ele é, Senhor e Deus da sua vida. Então o autor, ele diz assim, o escritor: temos que manter comunhão através da oração. Não venha buscar comunhão com a tua oração. Amém, amados? Então, o que foi que aconteceu? Deus criou esse homem. Gênesis 3, 23, 24. O que foi que aconteceu? Eles tinham o livre-arbítrio. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que aconteceu com ele, irmão? Perderam a comunhão. Vamos ler esse texto? Gênesis 3. E o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim. Deus mandou embora. Não quer comunhão comigo? Não quer intimidade comigo? Mandou embora. Lançou fora do jardim. Ele lançou, ele não pediu. O que dá para entender que Adão e Eva queriam viver do jeito que estavam diante de Deus. Diz: olha, do jeito que está, não dá. Mas quero ficar, não dá. Mas eu vou ficar. Então Deus expulsou do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, não foi um pedido, foi uma expulsão. Dá para entender que eles não queriam sair. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, amados, o que é que dá para entender aí? A comunhão, a koinonia, o companheirismo, a comunicação acabou. Acabou. Quem foi que acabou com essa comunhão? O próprio homem. Mas uma coisa é certa, eles foram expulsos, mas debaixo de uma promessa. Essa promessa foi dita em Gênesis 3,15.
que da mulher nascerá aquele que vai trazer de volta a comunhão com Ele. Deus nos deu uma promessa que nós retornaríamos a ter uma comunhão com Deus. Quantos pode dizer glória a Deus? A partir daí, irmãos, eu estou dando aqui uma entrada, porque não adianta nós falarmos de oração, porque no título nós estamos falando de dois protagonistas, a comunhão e a oração, sim ou não? São coisas que andam junto. A partir daí, sem a comunhão com Deus, vez ou outra Deus enviava o quê? Anjos, mensageiro, para trazer os seus recados, a sua mensagem. Muitos anos depois, nasce um homem chamado José, que se torna governador do Egito. Depois ele morre, e o faraó que conhecia José também morre, e passa-se um tempo, os faraós começam a esquecer da história do povo hebreu. E o que é que acontece? Aquele povo, ele começa a ser oprimido pelos faraós. Coloque para mim lá, irmãos, Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 25. Então o povo resolve fazer o quê? Um clamor. Um clamor. Êxodo capítulo 2, versículo 23. O povo hebreu começa a clamar a Deus. E o que é que diz nesse texto? Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiu sobre a servidão. E por causa clamaram, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até a Deus. Até aí tá bom. Então, amados, o que é que Deus faz depois desse clamor? Diz que esse clamor chegou até Deus. Deus chama Moisés e manda dizer para Faraó: manda este povo embora, porque eu tenho interesse de ter comunhão outra vez com eles. Liberte-os. Aí vem toda aquela história, vem as pragas, para concluir, para nós corrermos, eles foram libertos. Aí o que é que Deus faz? Chama mais uma vez Moisés e manda construir um tabernáculo. E por que que Deus manda ele construir um tabernáculo? Por quê? Porque Deus mandou Moisés construir o tabernáculo para aprendermos como entrar na presença de Deus. Só para você ter uma ideia, o tabernáculo... Desculpa, irmão, acho que eu mudei aí. Tabernáculo, aqui tinha a porta, aqui o altar de sacrifício, aqui a pia, e a presença de Deus estava aqui, no santíssimo lugar. Então, o tabernáculo ele foi feito para ensinar o povo a ter comunhão com Deus, para ter relacionamento com Deus. Eles tinham que passar pela porta que é Jesus, eles tinham que sacrificar pecados à sua vida, tinham que ser lavados pelo Espírito Santo, para que eles pudessem chegar na presença de Deus, porque para chegar na presença de Deus, é preciso antes ter comunhão com Deus. E eu quero abrir um parênteses. Abra sua Bíblia para ver se entre o Novo Testamento e o Velho Testamento tem uma página em branco. Abra aí rapidinho, abra. Vamos ver se você abre aí. Você também. Abra, tem? A minha tem uma em branco escrito Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, as Bíblias eram feitas, elas tinham 4 páginas em branco. Pode pegar suas Bíblias bem antigas. Tinha 4 páginas em branco. Alguém tem uma página em branco aí? Pode observar, a maioria das Bíblias. Por que isso? Porque Deus passou 400 anos sem falar com ninguém. Não tinha profeta, houve um silêncio. Então muitas Bíblias hoje é feito e colocado uma página em branco, para lembrar que Deus passou 400 anos. Um pouquinho, né, irmã? Né, irmã do louvor? Imaginou 400 anos? Algo foi que Deus fez. Vocês querem viver de acordo com a vontade de vocês? Então vivam, vivam. Aí foi aí que começou a vir o tempo intertestamentário ou interbíblico. Aí veio os livros apócrifos, veio as seitas, veio as heresias, surgiu os fariseus, os saduceus, os escribas, os publicanos. Eles faziam o que queriam, e no meio de toda a bagunça nasce aquele que se chamará o Deus conosco, Jesus Cristo, para trazer de volta a comunhão, para nós chegarmos na presença dele com oração.
Malaquias foi o último profeta usado por Deus. E Jesus nasce no meio de toda essa bagunça. Mude lá, irmão. Nasce Jesus. A vida de Jesus foi um constante ensino. Ele tinha os seus apóstolos, os seus discípulos, quer dizer, alunos. Jesus era o mestre, eles eram os alunos. Certa vez, Jesus acompanhado por multidão, porque Jesus se tornou famoso. Tem gente que diz que a pessoa se tornar famoso não é algo de Deus. Quem falou para você? Se eu sou famoso, Deus usa a minha fama para glorificar o nome dele. Jesus foi famoso. É verdade que a Bíblia diz que ele era tão famoso que uma multidão acompanhava de todas as áreas, de todas as cidades, de todos os lugares. Se Deus te deu fama, você que está me assistindo, não foi para você ser glorificado, não foi para que você seja exaltado, mas que Ele, através do dom que te deu, Ele seja o foco, a exaltação. Provavelmente ele chegou no finalzinho da tarde, no monte. Esse monte ele não tinha nome. Hoje é chamado de Monte das Bem-aventuranças, porque Jesus falou ali as bem-aventuranças. Então não tinha nome, até hoje não se tem um nome. É o monte onde Jesus falou as bem-aventuranças. E aquela multidão atrás de Jesus, pessoas endemoniadas, pessoas ali precisando ser curadas. E ele chega ali no monte, o que ele faz? Provavelmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que ele chegou no finalzinho da tarde. E o que ele faz? Ele prega? Não, ele sobe ao monte e passa a noite toda orando. Talvez alguém questione, por que Jesus não pregou? Porque antes do pregador subir no altar, ele tem que orar, ele tem que ter comunhão. Porque a pregação, ela não vem primeiro. E tem muitas pessoas que até erram dizendo, no culto, veio o louvor. Aí quando chega a hora da pregação, diz assim, chegou o momento mais importante do culto. Tudo é importante, mas não se pode chegar no altar sem antes ter a comunhão, sem antes buscar a Deus, porque para subir no altar precisa ter comunhão para que Deus possa usar você. Então Jesus passa a noite inteira antes de citar esse texto. Diz a Bíblia que Jesus, ao descer do monte, ele procura um lugar mais plano, à vista para o mar da Galileia, e começa a ensinar para quem? Para a multidão ou para os discípulos? Porque quando a gente fala do Sermão do Monte, a gente imagina Jesus de braços abertos falando o Sermão do Monte para a multidão. Não é verdade? A gente viu até isso em filme. Mas o que é que Jesus faz? Ele passa a noite em oração, ele desce, procura um lugar mais plano, senta, foca nos discípulos, está dizendo lá em Lucas 6,20, ele olha para os discípulos, fita os olhos no discípulo e começa a ensinar. O alvo não era a multidão, o alvo era preparar os seus alunos. E ali, quando ele senta, surge uma pergunta. Alguém se arrisca a dizer qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Você que leu a lição. Lucas 11, primeiro. Coloque lá, irmão. Lucas capítulo 11, primeiro. Antes da gente fazer a leitura. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Pode voltar lá para o texto. Irmãos, a oração que você está vendo agora aí na sua casa e aqui no telão, ela não foi dita por acaso. A oração, esse modelo de oração, vamos colocar modelo de oração, ela não foi voluntariamente falada por Jesus, foi um pedido de um discípulo que pediu para orar. E eu me arrisco a dizer que foi Mateus, porque ele conta em detalhes a oração. Lucas, ele fala bem pouco, e os outros nem se interessaram para a resposta, não escreveram nada. Então eu me arrisco a dizer que foi ele. Provavelmente, o que dá para entender? Os discípulos aprendiam na prática. Eles viam Jesus curar, eles, interessante. Eles viam Jesus amaldiçoar a figueira, interessante, estamos aprendendo. Mas Jesus, quando ele ia orar, ele orava em que, irmãos?
secreto. Aí um discípulo chega, Jesus, seguinte, me ensina. Tu sobe lá e eu não vejo nada. Aí o que é que a Bíblia diz assim? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Jesus não tinha quarto, irmão. Ele andava. O que é que ele tinha? O seu lugar secreto era as montanhas, as colinas. E ele pede, Senhor, quando tu vai no teu secreto, eu quero entender. Então o que é que dá para entender, irmão? Que o Pai Nosso, ele não é uma oração. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? O Pai Nosso não é oração? Não, é uma resposta de uma pergunta. Não, é um modelo de como se deve orar. Se você pega e repete a oração do Pai Nosso, repete, e acha que é a oração, não, irmão, é o modelo. Para você entender melhor, quando nós estudamos matemática, se faz a fórmula primeiro. O professor não ensina a fórmula? Imagine você pegar a fórmula e responder todas as perguntas com a fórmula. Repete. É a resposta da questão? Então, se você repete o modelo de oração, repete, isso não dá resultado nenhum às suas perguntas. Então Jesus começa a dizer, Pai Nosso, que está no céu. Quando ele fala Pai Nosso, já dá um chute na cabeça do judeu. Sabe por quê? Porque para o judeu, até naquele momento, Deus era Senhor e ele servo. Pai. Judeu não olhava para Deus como Pai, eles olhavam para Deus como Senhor e eles o servos. É tão verdade que Jesus diz em alguns versículos na Bíblia, vocês deixarão de ser servos, vocês a partir de hoje são filhos. Senhor, é assim? É, vocês serão filhos, porque eles olhavam um Senhor no céu, que mandava, que obrigava. Então para eles foi uma novidade, quando falou Pai. E para piorar, quando ele falou, Nosso, ele disse, não, Senhor, aí agora complicou. Você disse que Ele é o teu Pai, e agora está dizendo que Ele também é nosso? Sim. Então, muito cuidado, irmão, quando você estiver orando, dizer assim, meu Pai, meu Paizinho. A Bíblia está dizendo que você deve orar, Pai Nosso. Quer ver um exemplo? Pai, tem um concurso público aí, Senhor, são 75 vagas. Meu Pai, a minha filha estudou, ela é tua filha, meu Pai, que chore 74 filhos, mas a minha é tua filha, que eles sofram, que eles padeçam, que eles não consigam pegar o ônibus, mas que a minha filha, que é a tua filha, e tu é pai dela, seja dela essa vaga. Quando você orar, diga, Pai Nosso, somos 75 milhões de pessoas, sei lá, mas tu sabe que cada um necessita, porque o Pai é da minha filha, mas também o Pai é nosso. O Pai é seu, o Pai é dos seus filhos, mas também é Pai dos outros. Jesus estava ensinando dessa forma para ele. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, o Pai é nosso. Diga, me ajude aí. O Pai é nosso. Deus é Pai do rico, Deus é Pai do pobre, Deus é Pai do bandido, Deus é Pai do ladrão. Ore por todos. Porque o Pai é nosso. Venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu reino. Reino deriva de rei. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos dizendo que vem reinar em mim, Senhor. Tira todas as minhas vontades. Tira a minha vontade de não ir para EBD. Tira a minha vontade, Senhor Deus, de querer estar, Senhor Deus, em outros lugares. Porque o melhor lugar é estar na presença de Deus. Senhor, mesmo que eu dirija para um trabalho, mas eu tenho que perguntar para o Senhor se ali tu quer que eu trabalhe.
Senhor, eu quero que você, Senhor Deus, me direcione se eu tenho que viajar, se eu tenho que me mudar do país, porque muitas pessoas se mudam e lá, irmãos, retornam com problemas emocionais, separados, etc, etc, porque não coloca Jesus para reinar na sua vida. Seja feita a sua vontade. Quando eles falaram seja feita a sua vontade, irmão, vamos ser francos, nós aqui. Eu não queria muito que fosse a vontade de Deus, não. Não é verdade? Senhor, eu quero passar no vestibular. Seja feita a minha, eu que quero. Sim ou não? Senhor, eu não quero que um parente meu morra, Senhor Deus. A gente nunca vai dizer assim, seja... Alguns até oram, né? Já conhecem a palavra, diz, seja feita a tua vontade. É complicado. Mas o que a oração nos ensina é que devemos deixar que Deus faça a sua vontade. Por quê, irmãos? Porque a nossa vontade sempre é errada. Sempre é errada. Ninguém troca um suco de beterraba por um sorvete. Eu já fiz sorvete. Se você souber o que tem dentro do sorvete, irmão, come os produtos fora. Tem um que tem gosto de sabão, né? É horrível. E tem outro que deixa cremoso. Pode botar qualquer kisuke, que o bichinho fica cremoso. Nós nunca vamos trocar um suco de beterraba por um sorvete, que é saudável. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é bom para nós. Aí vem também o pão nosso de cada dia. O pão é de quem? Nosso. O pão que Deus te dá, irmão, é nosso. Quando Deus dá riqueza, não é porque você é exclusivozinho de papai, não, viu? Quando Deus te dá riqueza, não é porque você é exclusivo. Quando Deus te dá a bênção, Ele está pensando no necessitado. Então, se você é rico, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque o pão é nosso. Aonde diz isso na Bíblia, pastor? Chega um certo jovem rico e diz assim, Jesus, olha, eu obedeço a tudo que tu fala, tudo. Aí Jesus olha e diz assim, falta só uma coisa. Vende tudo que tem, reparte com os pobres. O que foi que ele disse? Não falou nada, eu acho que não falou nada, né? Nelson? E foi embora. Por quê? Porque o que você tem, ele não entendeu, é nosso, o pão é nosso. Diga para o seu irmão que está do seu lado, irmão, o pão é nosso. Se Deus fizesse um pedido para você, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, você faria? Você obedeceria? O pão é nosso. Perdoa-nos como nós perdoamos. Eu vou correr bem aqui, irmãos. Perdoar não é fácil, irmão. Perdoar não é fácil. E Pedro chega lá e diz a Jesus, quantas vezes tem que perdoar? Porque segundo a tradição judaica, ele diz que até 3 vezes. Seria bom, né, irmão, se tivesse um limite, né? Mas Jesus acabou com isso. Não, olha, é 70 vezes 7 agora. Aí, pronto, irmão. E não nos deixe cair em tentação, porque nós somos como criança, irmão. Se o pai largar a mão, o filho cai. Então, não nos deixe cair em tentação. Peça para Deus não deixar você cair em tentação. E livra-nos do mal da fofoca, do mal do motel, do mal da não sei nem dizer esse nome, da enrolação, da masturbação. Temos que pedir para Deus nos livrar do mal. Você não consegue vencer nem um pudim que o médico proibiu de você não comer açúcar. Vai conseguir vencer o pecado? Pode perguntar aqui, irmão. Tem muita gente que está aqui que não deveria estar comendo açúcar, está comendo, não deveria comer sal e não está comendo. Não consegue vencer nem o sal, nem o açúcar. E quer vencer pecado sem Jesus. Entenda uma coisa nessa manhã. Eu não sei que hora o pastor vai entrar. Mas eu acho que... Mas entenda uma coisa, amados. Sem Jesus você não vence pecado. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi o que Deus disse para Abraão. Se você andar com Jesus, vai ser perfeito. Então, como nós... Passa aí, amados, o slide.
Temos a introdução, pode pular a introdução. Os irmãos já leram em casa? Vamos ganhar tempo aqui. Pode passar a introdução, por favor. O que é oração? O que é oração? John Wesley, um avivalista, ele disse que oração é o oxigênio da alma. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós morremos, irmão Nelmes. Ele era um avivalista, homem de oração. Dizem que Benihim era um homem que se colocava no quarto, na presença de Deus. Diz que ele passava tanto tempo na presença de Deus que as pessoas esqueciam a face dele. E eu me recordo uma vez que eu fui visitar um pastor em Laranjal do Jari, e alguém me levou, e quando nós chegamos lá, a esposa disse assim: ele está em oração, amados irmãos, vocês querem... aí nós dissemos assim: nós vamos aguardar. Ela riu e disse assim: quando o meu esposo entra para orar, ele era presidente, ele disse: quando meu esposo entra para orar, irmãos, nem eu entro no quarto, nós entramos em acordo, ele entra lá, não tem hora para entrar, às vezes ele passa 2 dias nesse quarto. Se você gasta tempo com oração, você não gasta tempo com problemas. Tem muita gente gastando tempo com problemas, em vez de gastar tempo com oração. Não espere vir um problema para depois você buscar oração. Gaste tempo com Deus e você não vai gastar tempo com seus problemas. Não tenho medo de arriscar e dizer: muitas pessoas não estão aqui nessa manhã e muitas pessoas não estarão hoje à noite no culto por causa dos problemas de amanhã. Como é que você que está aí na sua casa aí nos assistindo pode dizer que tem fé se você deixa Deus para resolver o problema? Por que não trazer o problema para Deus resolver? A oração é o oxigênio da alma. Oração não é luxo. Oração é necessidade. Oração é tão importante que até mesmo Jesus orou. E se ele quisesse, ele não oraria. Porque ele era Jesus, né, irmão? Oração é tão importante que até o Espírito Santo ora. E se ele quisesse, ele não orava. E a Bíblia diz, em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito Santo, ele ora e é com gemidos inexprimíveis. Coloca lá o texto, irmãos. Romanos 8, 26 e 27. Quando eu li a primeira vez esse texto, quando novo convertido, eu pensava que o Espírito Santo orava gemendo. Com gemidos inexprimidos. Pode ser? Pode. Pode. E era um gemido inexprimível. Mas depois eu fui entender o que é inexprimível, né, irmão? Porque a Bíblia por si só explica. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha só, tu não sabe orar e o Espírito Santo vem e te ajuda a orar. O que é que você está fazendo aqui na escola dominical? Talvez alguém falou assim: o que é que você vai fazer hoje? Qual é o tema? Orar. Ah, eu não preciso aprender a orar. Mas o que a Bíblia está dizendo nessa manhã para mim e para você que está assistindo, é que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimível. Sabe o que é inexprimível? É indizível, é inexpressável, é indescritível. Você sabe quando você está orando e começa a falar umas línguas indescritíveis, você começa a sentir a presença de Deus, você sente encher a sua vida, você dá vontade de você saltar, de você pular, de glorificar a Deus, de abraçar os irmãos. Você está recebendo a ajuda do Espírito Santo com gemido inexprimível. Você chora e começa a entender e ter uma conexão com o Espírito Santo que não tira você, a sua mente não deixa você bobo nem tolo, você fica consciente, mas você percebe que Deus está dentro de você te ajudando a orar.
Aí vem palavras indizíveis. Aí o que é que Deus faz? Coloca alguém para interpretar quando é necessário. Porque o que Paulo diz assim, olha, se você estiver fazendo muito barulho, falando muitas línguas estranhas, e se ninguém entender, olha, fique mais calmo um pouquinho, né? Agora, se tiver alguém que interprete, aí você pode. Porque eu, Paulo, eu falo muito mais que vocês, línguas estranhas, olha. Então, amados, não somente esse texto, mas também em Tiago 4:3, coloque lá, irmão, dizendo que nós não sabemos orar, não sabemos nem mesmo pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Próximo slide lá, irmãos. Objetivo da oração: tributar adoração, fazer petição, prestar agradecimento. Tributar adoração, irmão, Deus é o foco. A oração, ela foi ensinada, aquele modelo de oração, para que nós não chegássemos somente diante de Deus para pedir, mas entender que a oração foi ensinada para colocar Deus em primeiro lugar como foco. Segundo, fazer petição, aquilo que pedimos recebemos, João 3:22. Então, depois que você coloca Deus como foco, aí vem você e faz seus pedidos. E o terceiro objetivo da oração é prestar agradecimentos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, com agradecimentos. Porque a pessoa não está aparecendo aí, mas a pessoa que sabe agradecer tem muita chance de pouco pedir. Pessoa que agradece não precisa estar pedindo muito. Amém, amados? E vamos passa o próximo slide. Como orar? Como orar? Um de nossos equívocos sobre a oração é que normalmente quando oramos é quando queremos algo de Deus. Como se Deus fosse o garçom e nós fôssemos o cliente. Quando eu quero algo, eu vou orar. O que precisamos desenvolver é o hábito de orar, não porque precisamos, mas porque temos o prazer de estar de joelhos na presença de Deus. A oração só é poderosa quando ela vem carregada de submissão. Isto é, que prevaleça não o que eu quero, mas o que Deus quer na minha vida, na sua vida. A oração, ela não foi ensinada para nós pedirmos. Ela foi ensinada em primeiro lugar para mantermos a comunhão com Deus, como diz o título da lição. Diz um ditado popular: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. A Bíblia diz que não é por muito falar. Então, esse versículo aí não entrou na Bíblia, não. Deus, Ele prefere uma oração de Elias com poucas palavras, mas que seja sincera, e o fogo desce e mostra que Ele é Deus de Elias. Eu confesso que não sou um homem de muita oração. Eu tenho uma grande dificuldade de vigília. Por quê? Porque eu não consigo ficar da meia-noite até de manhã orando. Eu confesso. Tem gente que tem esse dom. Porque o meu assunto com Deus, irmão, o teu assunto com Deus acaba, porque eu sou meio direto, até na minha vida. A pessoa começa, por exemplo, minha sogra diz assim: Sérgio, tu soube do acidente que aconteceu 4 horas da tarde? Sim. Tu tem tempo para me ouvir? Tenho. Olha, quando foi 6 da manhã, eu disse: meu Deus, ela vai começar de 6 da manhã para 4 da tarde? Porque mulher fala assim, né, irmão? E oração de mulher é interessante. Por isso que existe o círculo de oração e poucos homens vão.
Não vê o nosso pastor? O nosso pastor, eu acho ele bem direto. Eu não sei se está na hora dele entrar, mas o nosso pastor é bem direto. Não enrole o pastor, não pare ele no corredor e diz, pastor, eu quero lhe contar. 6 da manhã, não dá não, irmão. A minha oração eu comparo com a de Elias, e eu fico muito feliz, porque vale mais um coração sincero na presença de Deus do que uma ladainha de glória, 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 glória. Que hora acaba mesmo, irmão? Que hora acaba mesmo, irmão? Vai até que hora a oração? Não dá. E como o pastor não gosta de muito rodeio e gosta das coisas direto, eu vou passar logo para o pastor. E depois eu volto. Eu não vou ficar enrolando depois que eu falei tudo isso. Pastor Felipe. Serginho, leva a Bíblia, Serginho. Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Daqui a alguns segundos a gente vai estar entrando ao vivo, pronto. Vamos lá. No final, peço palmas de todos. Oi, pessoal. Estamos ao vivo aqui na Igreja Primeiro Amor. Eu sou Felipe, sou pastor sênior da igreja e em nome da igreja eu quero te fazer um convite extensivo a você e aos teus familiares. A partir do próximo domingo, no dia 21, nós estaremos aqui na Rede Brasil, no canal 16, ao vivo, a partir das 8h30 da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. E a partir das 18 horas, no nosso culto de adoração a Deus. Para que vocês nos conheçam um pouco melhor, nós somos uma igreja evangélica que é firmada na palavra de Deus e que atua em cosmovisão bíblica, que nada mais é do que o modo que o nosso Deus vê as coisas, as áreas de influência da sociedade. E são os olhos do Espírito Santo que determinam a nossa atuação. Nós somos focados na família e desenvolvemos trabalhos com crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, plena idade, através das pastorais. E fazemos isso com muita transparência e simplicidade. Escute, nesse momento dificílimo que estamos vivendo, de acirramento de pandemia, de lockdown aqui na nossa cidade a partir de amanhã, nada mais oportuno do que este convite, de você se juntar a nós, se juntar a uma igreja que tem como fundamento atuação em voluntariado e é muito séria naquilo que faz. Nós queremos mesmo, de coração, te incentivar que você venha a conhecer esse Jesus maravilhoso que salva, transforma, liberta, cura. É te convidar a desenvolver uma fé genuína e também, por que não, a superar as ansiedades, as dores, as frustrações, os momentos difíceis que esse contexto está impondo a cada um de nós e às nossas famílias. Bom, para finalizar, a gente quer deixar uma pequena palavra que se encontra em Salmos, capítulo 34, verso 17 até o verso de número 19. E eu peço que você abra o teu coração e guarde essa palavra, por favor. Ela diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus abençoe a família. Até domingo, pessoal, às 8h30 da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical,
e às 18 horas com o nosso culto de adoração. Amém. Pessoal, Serginho retomar a lição, por favor. Aí depois a gente faz alguns comentários que são necessários, tá, pessoal? Deus abençoe. Olha eu aqui de novo. Já quer que encerre, irmãos? Posso continuar? Me permitem? Amém. Vamos lá. Estão entendendo? Então vamos para o nível. Eu dividi a oração em 3 níveis. Primeiro nível da oração do Pai Nosso. Deus é o centro. Deus é o centro. Ele é o foco. A interpretação das pessoas quando entram em oração é pegar todos os problemas, todos os pecados e todas as necessidades, jogar nos pés da cruz e dizer assim para Jesus: resolve. Mas o foco do Pai Nosso é, em primeiro lugar, Deus. Quando você dobrar o seu joelho, quando você resolver entrar na presença de Deus com oração, qual é o primeiro foco? Qual é o primeiro foco, igreja? Deus. Esquece a tribulação, esquece a necessidade, esquece o problema e deita no colo de Deus e diga o que Ele é para você. Diga: eu te amo, eu te adoro, és meu tudo, tu és meu fôlego. Tu és minha vida, não é o coronavírus que tira, porque tu que me deu e tu que pode permitir dele tirar. Por isso que eu te amo, porque se tu deixar a morte me tirar a vida, o meu fôlego vai estar nas tuas mãos. É assim que se começa uma oração. Segundo o relato de missionários e pastores, nós somos a geração que menos ora. As menores reuniões são de oração. Mas nós, né, Nelson, o pastor Marcos não está aqui. Quando nós aceitamos a Jesus muitos anos atrás, a igreja hoje muitos nem vão conhecer. Quando nós chegarmos na nossa igreja de ripa, aquela cadeira com 3 pernamanga que nós saía com a marca daquela pernamanga, tinha um cercadinho no púlpito protegendo os pastores, mas nós chegarmos na igreja, ninguém ficava ao redor da igreja, ninguém ficava conversando, ninguém ficava bebendo água. Nós dobrávamos o joelho. Se o pastor não chegasse, era oração até 9. Era ou não era? Ninguém, irmão, todo mundo de joelho, nenhuma conversa, todo mundo de joelho, criança, adulto, velho. As crianças dormiam nos bancos. Mas no final de tudo isso, está aqui o Nélio testemunho, ele viu, eu vi ele crescer na realidade. Não tinha um relatório que não teria lá dizendo assim: 10 batismos com o Espírito Santo, 20 curas, 20 mil. Era ou não era verdade? Eu tive esse privilégio. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos voltar a orar para resolver essa situação. Só vai mudar quando nós voltarmos a orar. Vamos para o nível 2, que eu tenho poucos minutos. Segundo nível da oração: primeiro, o foco é Deus. Segundo, nós que estamos orando. Aí você mete a ficha: me dá. Olha meu problema, olha a mulher que tu me deste, olha o marido que tu me deste, olha esse menino, olha, peça, suplique, faça a sua súplica. Porque Jesus... Interessante, irmão, que Jesus ensinou o Pai Nosso, mas faltou um detalhe que ele não tinha ensinado ainda. Alguém se arrisca a dizer? Alguém se arrisca a dizer qual foi o detalhe? Não sabe? Não? Ele ensinou um detalhe. João 16, 24. Abre lá, irmão. João 16, 24. Faltou esse detalhe. Olha, eu não ensinei tudo, não. Faltou um detalhe. Quando vocês forem pedir, que é a segunda parte do momento da oração, vocês fazem o seguinte: esse negócio bem aqui, ó.
Vem aqui, vem. Vem. Eu quero que você leia. Até agora nada tem despedido. Você não queria pedir, não queria orar e pedir. Até agora nada tem pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Olha, eu vou dizer um segredo para vocês. Quando vocês for pedir, pede no meu, ó, no meu nome, não está lá no modelo de oração. Mas quando for pedir, pede no meu. Não pede no nome do pastor Felipe, não pede no nome do pastor. Não vai receber nada, né, pastor? Vou fechar, viu, irmão? Vou fechar. Posso fechar, irmão, a lição? Vou fechar. Nível 3 e última, para encerrarmos. Vem um terceiro nível, que são as outras pessoas. Então vamos repetir? A oração é dividida em 3 níveis. O primeiro foco, quem é? Deus. O segundo nível é eu. E o terceiro nível são as outras pessoas. Quer ver uma história bíblica? Jó, quando foi que Deus mudou a sorte de Jó, mudou o cativeiro de Jó? Quando orava pelos seus amigos. Ah, pastor, mas esse é Velho Testamento, mas Mas a Bíblia diz em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, orando para com os seus santos, ou para os seus santos. Amém, amados? Podemos encerrar? Vai passando aí, irmãos. Acabou o nosso tempo, né, pastores? Vamos lá, só para a conclusão. Passa lá o slide, querido. A oração é uma via de contato direto que temos com Deus. E todos nós temos a liberdade de entrar nessa frequência de comunicação. Mesmo que não saibamos direito o que falar, ou como dizer, o que queremos, mas temos um ajudador, o Espírito Santo, que nos ajuda a orar como convém, e intercede por nós. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Deus, muito obrigado por esta manhã. Deus, que tu possa, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, colocado palavras certas no meu coração, que essa pessoa que está do outro lado, que ela possa entender que Deus é o Deus que nos ensina a orar, e o Espírito Santo lhe ajuda nesta manhã com gemidos inexprimíveis, que essa pessoa se levante e seja curada, mas que nós devemos aprender que na oração que ele ensinou, Deus, que seja feito não a minha, mas a tua vontade, não só na terra, mas no céu. E é isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe, amados.